debaixo desta profecia, ouvi alguém chorando me chamar. Sou teu Deus. Eu tinha um tema para esta mensagem, mas eu vou pegar um gancho do hino. Diga o tema desta mensagem, o tema desta mensagem. Sou o teu Deus. Livro de Provérbios, depois do livro de Salmos, Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículo 19. Que presença! Oh, como eu estou sentindo uma presença especial aqui esta noite, diferente. Nós estamos leves, quebrantados, gente com vontade de chorar e não chora, chora logo, vai. Vontade de ser quem a gente sempre sonhou ser, parece que está faltando uma faísca, pastor. Mas aquele que transforma aflições em paz, que faz lágrima virar oração, está aqui esta noite. Nós já sentimos a presença de Deus aqui, com a noite, a sua filha, o ministério de louvor esta noite, que com tanta excelência serviu ao Senhor. Deus está fazendo alguma coisa entre nós aqui hoje. Eu vi ali no fundo o João, vi ali no canto o Edinaldo, vi aqui no outro canto o Luiz com a sua esposa. Tem mais um que eu vi aí, o Adão, aleluia. Parece que as profecias acontecem tão rápido. Deixa pra lá, você não entendeu. Só quem vem na oração de Jeová. Aleluia. Oh, glória a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 19. Essa família são queridas pela nossa igreja. Depois de tanto tempo revê-los, sintam-se abraçados por nós. Nós os amamos, amém? Glória a Jesus. 1,19 de Provérbios está escrito assim: tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que possuem. Diga comigo: ela prenderá a alma dos que a possuem. Se assente, por favor. Esta mensagem que eu quero pregar esta noite é uma consequência espiritual do que vem acontecendo no decorrer deste mês de fevereiro que se passou, e nós fomos sendo guiados pelo Espírito Santo a começar a falar sobre batalhas espirituais, e o Senhor me começou a incomodar, e eu trouxe aqui um estudo bíblico falando sobre os segredos de Moisés, Arão e Hur sobre o monte, enquanto Josué lutava com os amalequitas. E o texto sagrado diz que enquanto Josué levantava as mãos, Israel vencia. Quando as suas mãos ficavam pesadas, ele abaixava, Israel perdia a guerra. Deste meio foi virando uma sequência, e nós estamos agora em um estudo de aproximadamente 5 a 7 quartas-feiras, falando sobre batalhas espirituais. O que é uma batalha espiritual? Como discernir uma batalha espiritual? Os 3 níveis de semente que operam no mundo espiritual. Quais são as armas que Deus nos dá para superar essas batalhas espirituais? Estamos falando sobre isso nas quartas-feiras, postando alguns conteúdos nas redes sociais, para que de todos os meios e formas nós possamos levar as revelações que Deus está nos dando. Agora olhe para mim, por favor. Me empreste o seu coração e os seus ouvidos. No decorrer dessas mensagens que o Senhor tem nos dado, algumas visões foram sendo dadas a mim no decorrer desse mês, e eu tirei alguns períodos de oração aqui, nas madrugadas, com o Antoniel, com o Rodrigo, e eu comecei a perceber uma sequência não natural de acontecimentos, começando a acontecer no meio dos irmãos e das famílias cristãs. Então o Espírito Santo, nessa semana de consagração, irmãos, eu tinha tanta mensagem, com toda sinceridade, sem demagogia, eu estou falando com o temor de Deus aqui, e nenhuma delas brilhava no meu espírito, irmão Ataíde, para que eu pregasse esta noite.
Até que nesse meio de semana, eu conversando com um querido irmão, uma alma tão amada da igreja, e ele me contou algo assim, que quando ele contou, o Espírito me disse assim: esta é a mensagem para domingo. Diga para a igreja deste domingo que eu quebrarei os laços, que eu estourarei os grilhões. E eu tinha uma mensagem, mas eu não preciso nem do tema depois do que cantou aqui. E eu disse: Senhor, me leve à Escritura, me dê um texto para que eu tenha base. E eu aqui na consagração, nesta semana, o Espírito de Deus me levou a Provérbios 1,19. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça, ela prenderá a alma dos que a possuem. E eu disse: eu entendi, Senhor. Quem está escrevendo é um cara que pode falar muito sobre isso. A palavra cobiça aqui, eu quero usar apenas a palavra cobiça aqui, não no sentido financeiro, eu não quero pregar sobre isso hoje, mas eu quero usar a palavra cobiça aqui em alguns dos seus sinônimos. Por exemplo, a cobiça no sentido exagerado, exacerbado, descontrolado, desenfreado, de querer algo que não é seu. Ambição desenfreada de querer possuir, ter ou ser aquilo que não é para nós. Ambição egoísta, ambição filho menor ou primogênito do orgulho. E nós sabemos que o orgulho fez um anjo se tornar diabo. O orgulho derrubou um anjo do céu. A cobiça é o irmão gêmeo do orgulho. É o desejo desenfreado de querer ter, ser, não medir esforços e não ter medo de fazer o que for preciso, ainda que seja derramar sangue, para ser, ter ou possuir alguma coisa. Nós estamos vendo o que a cobiça faz com os homens. A Bíblia não diz para nós, a Bíblia diz para nós: não nos assusteis, mas nós estamos vendo aí na notícia uma guerra iminente. A Rússia já declarando liberar armas nucleares contra a França, os Estados Unidos, a Coreia do Norte colocando quase 100 mil homens de prontidão para atacar. Nós estamos perto de uma catástrofe. Nós estamos perto de uma catástrofe. E estamos vivendo como se nada estivesse acontecendo. Mas antes de eu pregar esta mensagem, eu quero relembrar a igreja: Jesus está voltando. Amém. Nós estamos fazendo planos terrenos, e a iminência da volta de Jesus é mais clara do que o sol do meio-dia. E porque mesmo sabendo de tudo isso, nós não conseguimos servir a Deus, começo a pregar aqui, porque que mesmo sabendo disso, temendo a Deus, não conseguimos nos levantar na presença de Deus, porque muitas das almas que me assistem, que estão dentro da casa de Deus, ou que assistirão algum dia essa mensagem, estão presas. A palavra presa aqui é prisão, fortaleza, algemadas, acorrentadas, querem sair, mas não conseguem. Elas estão em grilhões, elas não têm a chave para soltar as algemas que as prenderam. E nós sabemos que o operador, o mentor por trás da cobiça é o diabo. E a cobiça é uma penitenciária onde não há alvará de soltura. E ela não prende o corpo dos homens, ela prende a alma dos homens, porque a cobiça se preocupa em roubar você da eternidade. O diabo não está preocupado em roubar o seu carro, a sua casa, o seu emprego, porque isso são coisas temporais que podem ser recuperadas. O diabo quer prender a sua alma. E Salomão sabe o que é isso, porque a palavra cobiça vem de ganância, de um desejo maligno que vem dentro dos nossos corações. Por isso que Ezequiel 36, Deus disse: eu tirarei o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Ele está dizendo: eu preciso tirar este coração cobiçoso de vocês, para que vocês voltem a desejar o que eu desejo e amar o que eu amo. Salomão sabe que é isso é uma maldição, porque Salomão é filho de um adultério. Eu vou repetir:
que é cobiça e sabe o que é maldição, porque o seu pai Davi um dia cobiçou uma mulher numa janela por nome de Betseba, e por causa da cobiça do seu pai, um homem que reinava sobre Israel e que tinha toda a riqueza, toda a honra, um homem que saiu de trás das ovelhas, um homem que não era nada, que não tinha nome, que não tinha reputação, que era desprezado pelo seu pai, que apacentava ovelhas no pasto, se tornou o rei de Israel, mas por causa da coroa esqueceu da unção, por causa da prosperidade esqueceu da responsabilidade, por causa da bênção perdeu o temor, e certo dia não quis ir à batalha, passeou na varanda, e a Bíblia diz que ele cobiçou a mulher de um homem, um soldado leal do seu exército por nome de Urias, e a Bíblia diz que ele leva para o palácio uma mulher que não lhe pertence, o seu nome é Betseba, e a Bíblia diz que ele vai engravidar esta mulher, e esta mulher vai ter um filho, mas este filho não vai ter a permissão de Deus de viver, irmãos, por causa do juízo sobre a cabeça de Davi e Betseba, e a Bíblia diz que o menino morre. E a Bíblia diz que o profeta Natã vem a Davi e diz: Davi, eu vou lhe contar uma história. Existia um homem que tinha milhões e milhões de ovelhas, e certa feita ele olhou para a ovelha de um pobre agricultor que só tinha uma pequena e simples ovelhinha, e ele ainda por sua cobiça e ganância, ele roubou a ovelhinha daquele pobre homem. Rei Davi, o que este homem é digno? Davi se levantou furioso e disse: este homem é digno de morte. E o profeta Natã disse: esse homem é você, que tinha tudo e foi cobiçar o que era dos outros. Nós temos a salvação, nós temos o nome escrito no livro da vida. Nós estamos aqui hoje com saúde, comemos, bebemos, vestimos, damos glória a Deus, e ficamos perdendo a nossa fé olhando pela janela. Betseba não pertence a você, o mundo não pertence a você. Ei, irmãos, nós já temos o suficiente para não precisarmos cobiçar aquilo que não vem de Deus para nós. Mas a Bíblia diz que por causa disso, Natã diz um juízo: e a espada nunca mais se apartará da tua casa. E por causa deste adultério, Deus perdoa, Davi perdoa, mas a lei da semeadura não falha. De Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isto ele também se fará. A consequência do adultério é tão profunda, que Salomão nasce, e ele cresce dentro de uma casa que, por causa da cobiça, Absalão se rebelia contra seu pai e tenta matá-lo. Por causa do espírito da cobiça, Amon é assassinado pelo seu irmão. O espírito de Caim toma Absalão, e Absalão mata Amon, porque Amon violentou a sua própria irmã. Olha que desgraça. Olha o que a cobiça fez. A cobiça trouxe o adultério. O adultério trouxe morte. O adultério trouxe a divisão da família. O adultério jogou filhos contra o pai, irmãos contra irmãos. Houve assassinato entre a própria família, violência sexual. Porque a cobiça prende a alma. Porque a cobiça aprisiona os homens. Provérbios 15:27, a Bíblia diz: o que se dá à cobiça perturba a sua casa. O que se dá à cobiça perturba a sua casa. Maldição sem causa não virá. A cobiça é tão perniciosa, que por causa da cobiça, Saul perdeu o reino. Por causa da cobiça, Sansão deitou no colo de uma prostituta e perdeu o Espírito Santo sem perceber. E ele disse: eu vou lutar contra os filisteus mais uma vez. E a Bíblia diz: o Espírito havia saído dele e ele nem percebeu.
Quando Jesus disse ao paralítico em João capítulo 5, vai, não peques mais para que não lhe suceda coisa pior, Jesus estava dizendo, não dê novamente uma legalidade para que o diabo destrua a tua história. Quando Jesus olhou para a mulher e disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse, nenhum está mais aqui. Ele disse, nem eu te condeno. E as pessoas param aí, mas a Bíblia não para aí. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquela mulher e disse, mulher, vá e não peques mais. Não é que Deus tem problema com gente por causa do sexo, porque o sexo é uma dádiva de Deus dada ao homem e à mulher no casamento. O problema de Deus não é contra o sentimento sexual, é que Deus sabe aonde há pecado, aonde há legalidade para o pecado, há uma porta para espíritos. Deus está tentando nos proteger das legalidades demoníacas que ninguém quer pregar mais dentro das igrejas. Deus está tentando nos proteger das maldições de um mundo espiritual que é real. Mas eu não falo de cobiça apenas no lado moral. A Bíblia diz que certa feita um menino chegou e disse, o pai chegou e disse, Jesus, eu trouxe os meus filhos, o meu filho para que os teus apóstolos pudessem libertá-lo, porque ele é jogado no fogo, ele é jogado na água, ele sofre convulsões, o diabo tenta matá-lo. Por favor, liberte meu filho. A Bíblia não diz que Jesus chegou e disse assim, em nome de Jesus, saia. Jesus olhou para aquele pai e disse, me diga uma coisa, desde quando isto acontece com ele? E o pai, tomado de um choque emocional, parece que eu vejo a cena, é uma conjectura minha, o pai chorando, porque ele grita no texto, o texto está tentando nos dizer isso, quando ele diz assim, ajuda-me na minha incredulidade, o pai está gritando, e diz, desde a sua infância. Jesus está nos dando uma mensagem aqui. O que é que aconteceu na infância daquele menino que o diabo pegou desde a sua infância? Porque que Jesus tem ali a revelação, ele está usando da onisciência do Espírito, e ele está dizendo, tu sabes como pai, que alguma legalidade foi dada na infância deste menino, e um espírito entrou e o oprime desde a infância. Jesus estava dizendo, você como sacerdote da sua casa abriu uma legalidade na infância dos teus filhos. Eu estou começando a pregar agora. Na infância dos teus filhos você deu alguma legalidade com a sua esposa, para que o diabo atacasse os seus filhos desde o ventre. Então, quando eu comecei a pensar sobre esta mensagem, o Espírito Santo disse a mim, diga à igreja que passado não se esconde, não se enterra, passado não se esquece, passado se confessa. Porque tem pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja lutando contra demônios. Tem pessoas com 30, 40 anos de casamento que não conseguem dar certo. Eu estou pregando para alguém aqui que já passou por 3, 4, 5 relacionamentos e não consegue ser feliz. Eu estou pregando para gente aqui que não consegue ter sucesso em nenhum emprego. Eu estou pregando para pessoas aqui que têm enfermidade em cima de enfermidade a vida inteira. Eu estou pregando para gente aqui que está dizendo assim, eu não sei como, eu não tenho explicação, mas o mesmo que aconteceu comigo está acontecendo com os meus filhos. O mesmo que aconteceu com os meus pais está acontecendo comigo. Eu estou pregando para pessoas aqui que na sua inocência, porque tem gente que foi como Davi, mas tem gente que como aquela criança era inocente, estão com a alma aprisionada, porque os seus pais na sua juventude viveram de prostituição,
Talvez eu estou pregando para alguém aqui que é chamado na linguagem antiga filho bastardo. Você sabe o que é um filho bastardo? Eu estou com autoridade para pregar esta noite. Aceite esta mensagem que vem do céu. Filho bastardo é um filho fora do casamento, filho de adultério. Seus pais podiam não conhecer a Jesus, mas o diabo não está nem aí para isso, ele não respeita nada. Você é um filho de prostituição e sabe o que acontece? O mesmo espírito que operou na mente do pai ou da mãe que traiu o cônjuge na sua juventude, agora opera na mente do menino. O menino não consegue ter fidelidade moral. Ele não consegue ser leal ao cônjuge, ele não consegue ser leal à menina da sua mocidade, ou o jovem da sua mocidade. Um espírito perverso persegue ele, e ele diz: eu não quero ser assim, mas ele é. Eu estou pregando para pessoas aqui que ninguém sabe, só Deus no céu e o Espírito Santo nesta noite. Que você não consegue se relacionar com o cônjuge ou com as pessoas, porque você é o fruto de um abuso sexual. Ninguém sabe, Deus sabe. Eu estou pregando para gente aqui que já foi violentada por irmã. Eu conheço histórias de gente na igreja que foi violentada pelo próprio pai de sangue, miserável, pelo padrasto. Gente que foi violentada pelos irmãos de sangue, como Amon violentou Tamar. Eu estou pregando aqui por gente que foi violentada por pessoas, como eu já vi história, violentada dentro da igreja por falsos sacerdotes que abusavam das crianças dentro de igreja. O fogo do inferno, irmão, é real para essas pessoas que não se arrependem. Mas os traumas e as sequelas que elas deixaram não foram curadas até hoje. Gente que foi ameaçada depois de abusada, que mataria. Ninguém sabe disso. Mais de 60% das pessoas que mudaram a sua opção sexual, muitas vezes são frutos de abuso na infância, de parentes, tios, primos, sobrinhos, irmãos, pais, padrastos, amigos. Eu vi um menino de 16 anos que morreu violentado por 3 amigos numa praça. Pessoas que são frutos de violência doméstica cresceram debaixo de profundas violência, que apanharam dos pais mais do que se apanha um bandido com a polícia. Cresceu no soco e no pontapé. Essas pessoas estão agora, por causa das cobiças de seus pais, amarrados em espíritos, e eles não sabem por que a vida deles não dá certo. E o diabo começa a dizer: a culpa é sua, Deus não te ama, Jesus não te ama. É porque Deus não é para você, porque você não teve sorte. É porque você não é igual ao fulano, por isso que você não é feliz. É porque você conheceu a pessoa errada. Não, nada disso. É porque há uma prisão na sua alma. Lucas 13, a Bíblia diz que Jesus olhou e disse: nós não podemos libertar esta mulher, filha de Abraão, que está há 18 anos presa por Satanás. O diabo tem aprisionado gente dentro da igreja, que chegou na igreja, aceitou Jesus, batizou, mas nunca passou pelo processo de libertação. Aceitou Jesus, batizou, canta e prega na igreja e nunca passou por um processo de renúncia. Porque as igrejas estão preocupadas, irmão, com dízimo e oferta, e não entendem que é um processo libertador. Pastor, mas a maldição não fica na cruz? Fica, mas fica quando há libertação. Tem gente, irmãos, que é fruto de magia, que pai pagou promessa, que mãe pagou promessa. Tem crianças, jovens, adolescentes, homens de idade que eu estou pregando aqui, ou que me assiste, que nem sabe
que foi oferta e oferenda na sua infância. Eu sei do que eu estou falando. Percebe-se os nomes de certas pessoas. Eu não vou citar por ética, mas tem certas pessoas que quando você ouve o nome dela, você diz assim: mas esse nome é nome de uma... Quem está comigo nessa palavra? Tem pessoas que são frutos de maldição de boca de pai e mãe. Inferno, prostituta, vagabundo. E essas palavras viraram um peso sobre muitas pessoas. Isso é tão sério, tão sério, tão sério, que Provérbios 11:29 diz: o que perturba a sua casa herdará o vento. Nada dá certo, nada acontece para o bem. Mas eu tenho uma notícia para você esta noite: o Deus que veio para desfazer as obras do diabo está. Eu quero fazer uma pergunta com muita singeleza e respeito. Hoje eu não quero que nenhum obreiro ore, mas interceda. Esta missão é minha esta noite. E eu pedi a ajuda de Deus toda esta semana. A minha mensagem é simples e direta. Se você é personagem de uma das partes desta mensagem que eu preguei, ninguém sabe qual é o quadro. Se você é o filho que cresceu debaixo de maldição, ou de abuso, ou de prostituição, ou bastardo, ninguém quer saber, nem eu. O que me importa nesta noite é que os laços têm que ser quebrados. O que me importa nesta noite é que há um Deus que corta o laço do passarinheiro. O que me importa nesta noite é que Deus é poderoso para transformar maldição em bênção. O que me importa nesta noite é que Ele pode pegar uma prostituta como Raabe e fazer dela a linhagem genealógica do Salvador do mundo. E eu quero dizer que a partir de hoje Deus vai fazer de você e da sua raiz, da sua geração, uma geração de bênção. E a maldição que te acompanhou até hoje termina aqui, acaba aqui, morre aqui, será aqui. Porque maldição sem causa não virá. Então nós precisamos eliminar a causa nesta noite. Se nós eliminarmos a causa nesta noite, a maldição é obrigada a ir embora. E eu quero dizer que se a maldição for embora, a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores, chegará. Qual é a primeira pessoa que eu vou impor as minhas mãos aqui? Deus, pastor, eu jamais imaginava que Deus ia falar isso para mim. Dobra o seu joelho. Gente que foi abusada na infância, irmãos, eu conheço histórias. Gente que foi abusada quando menina, quando criança, quando menino, e
teve a sua vida totalmente virada de ponta cabeça. Deixa eu lhe explicar, sabe por quê? Talvez você não saiba, mas no mundo espiritual, sexo é poder. É por isso que uma das maiores seitas do planeta, não digo aqui porque hoje qualquer coisa quer processar, mas uma das maiores seitas do planeta, o pacto de poder, para aumentar poder, para receber poder, é através do sexo, com vários casais. A linguagem do mundo chama de swing, mas eles não fazem por prazer, eles fazem por propósito, receber poder. O sexo é um meio de transmissão, por isso que quando alguém se relacionar com o outro, se torna uma só carne. Sexo é a abertura de portões no mundo espiritual. Talvez você não tenha culpa nenhuma, mas eu quero dizer que sem culpa mesmo você precisa ser livre. Eu nem imagino as histórias que podem estar aqui, mas uma coisa eu sei, uma unção de cura está sobre nós. Eu não sei porque a ceia já não queria fazer isso hoje, mas eu estou sentindo. Existem mais pessoas aqui, e no nome de Jesus eu te libero desse espírito de vergonha. Você está com vergonha do que? É a sua noite. Você acha que esta mensagem veio à toa? Se eu fosse falar para você o que eu ia pregar, eu tinha 4 mensagens para pregar. O Senhor, fique quieto, pastor, fique quieto, servo meu. E eu disse: a ceia está chegando, Senhor, eu não tenho que pregar. Fique quieto, porque na hora certa eu vou te mostrar a mensagem que deve ser pregada. Eu não posso orar porque Deus está dizendo: tem alguém aqui ainda para vir. Pastor, o que vão pensar de mim? Não vou pensar nada, porque hoje os laços estão quebrados. Escapa com a tua alma, escapa com a tua vida. Nós estamos sendo curados. Você nunca conseguiu ser firme na fé porque havia um laço que te prendia. É por isso que você nunca conseguiu sentir a presença de Deus e entender o que é que os crentes sentem. Uma vez eu estava orando, o Espírito Santo disse: pregue para a minha igreja que casamento não perdoa pecado. Eu disse: Senhor? Ele disse: sim. Tem gente que passou anos e anos fornicando com o namorado, e depois casa e pensa que o pecado foi apagado. Eu estou dizendo que o pecado, o casamento cessa o pecado do casamento para frente, mas o que ficou do antes do casamento para trás precisa ser tratado. Eu já recusei fazer casamentos de pessoas por causa de bebida alcoólica e ficaram furiosos comigo. E agora sabe quais as notícias que eu ouço? Que ambos estão bebendo, se prostituindo, se traindo. Porque quando você traz essas coisas para dentro do seu casamento, você traz uma maldição para dentro da sua casa. A oportunidade é sua, eu sou um instrumento apenas. Eu peço que a igreja se coloque de pé, os obreiros levante as suas mãos. Porque o diabo nunca mais prenderá essas almas. Pode vir. Se a sua situação não é claramente o que eu disse, mas é paralela, pode vir. Você talvez que antes de ser crente frequentou algum outro ambiente espiritual que não provém da palavra. Lembra, cara? Pastor, quando eu não era crente, eu ia lá, eu ia aqui, eu recebia isso, eu tomava aquilo, eu recebia a consagração disso, eu era... Como que está a sua vida hoje?
Eu vim de lá, eu sei o que eu estou falando, eu vim de lá. Só Deus sabe o que está acontecendo aqui no mundo espiritual hoje. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Eu já orei por mulheres de círculo de oração, irmãos, com 20 anos de ministério, que manifestaram demônios horríveis, liderando círculo de oração há 20 anos dentro de uma igreja, por causa de maldições que estavam sobre elas na infância. Você está pensando que essa semana foi fácil e que esta noite foi fácil para o pastor? Se eu te contasse o que eu passei esta noite, se eu te contasse o que eu vi esta noite, Deus tem um plano aqui hoje. Você nem sabe quem tentou me perturbar esta noite. Oh Deus, eu sei que o Senhor está nessa palavra. Oh, levante as mãos ao céu. Jesus, tu és o Senhor desta palavra. Tu és o Senhor do que foi dito aqui. Cumpra sobre estes teus filhos a tua palavra. A partir de hoje, eu dou uma ordem que todos os laços do diabo sejam desprendidos deles. Que todo laço do passarinheiro, Senhor, desde a infância, eu dou uma ordem que quebrado seja na vida deles. Tu sabes dos traumas, tu sabes das enfermidades espirituais que essas coisas trouxeram, mas eu ordeno que esses laços sejam desprendidos agora, desprendidos agora. Eu ordeno que sejas livres agora de toda acusação, de toda perturbação que te aprisionou até hoje por tantos anos, nesta vida de dor, nesta vida de angústia, nesta vida de sofrimento que você não entendia por que isto acontecia. Eu te desprendo dos laços do diabo no nome de Jesus. Eu desprendo a sua vida de todos os laços. Eu desprendo a tua vida de todos os laços que o inimigo colocou sobre você. Eu declaro que o Espírito de Deus quebra cadeias aqui agora. O Deus do Salmo 91 que diz que Ele desfaz o laço do passarinheiro, Ele desfaz agora toda maldição que te acompanhou por todos esses anos. Eu libero a sua alma em Cristo Jesus, como autoridade de Deus. Eu desligo a legalidade dos espíritos de prostituição, dos espíritos de abuso, dos espíritos de suicídio. Eu libero a sua alma dos espíritos de ataques emocionais. Eu libero a tua alma dos espíritos que te oprimiam e que te afligiam. A partir de agora eu ordeno sejam livres. Deus me mandou fazer uma coisa e eu quero que vocês façam. Cada um de vocês em voz baixa, mas não em pensamento, em voz baixa, cada um no seu particular, comece a fazer uma renúncia agora. Nós vamos selar este pacto. Eu quero que você diga comigo estas palavras: Senhor Jesus, eu renuncio toda legalidade que o inimigo encontrou na minha alma. Irmãos, o Espírito de Deus está me dizendo que tem pessoas aqui que, quando meninos, foram, escute, o Deus está me dizendo aqui, ó Deus, confie nesta palavra.
que há pessoas aqui, crianças, que quando crianças foram abusadas pelos amigos, aquilo que parecia que foi apenas uma tolice de infância abriu portas para espíritos na sua vida. Tem gente aqui que foi abusado por amigos de rua, e o Espírito me diz, é por isso que até hoje você não consegue se libertar da pornografia. O Espírito de Deus me diz isso. Esse vício de pornografia não é porque você é um monstro, não é porque você é uma pessoa ruim, não é porque Deus não te ama, você não tem condições de ser de Deus, é porque existe um Espírito aí. Oh, dá tempo ainda, venha. Venha, não tenha vergonha, venha. Mas eu estou pregando para alguém que essa noite estava preso em pornografia. Continue fazendo renúncias, diga, eu renuncio toda a cobiça de pai e mãe que me atingiu, todo o abuso. Eu renuncio da minha vida todo o abuso que eu sofri. Eu renuncio tudo aquilo que talvez eu pratiquei, eu fiz. No nome de Jesus, eu quebro toda a maldição da vida dela, todo espírito perturbador, toda legião, espíritos de prostituição que oprimem esta menina desde a sua infância, guilhões que vêm de família. Eu ordeno em nome de Jesus, espíritos de prostituição, eu os ordeno em Cristo, solte esta moça. Perturbações mentais, espíritos de morte e suicídio, vícios, eu digo, saia para nunca mais juntar. Minha alma está leve. Fiquem de pé, por favor. Estendam as mãos para frente. Deus abençoe. Deus abençoe. Que a partir da sua geração, paz, prosperidade, saúde, honra, lealdade, proteção, prosperidade, espiritualidade, misericórdia, livramento, paz de alma. A partir de hoje, nunca mais o acusador toca teu coração. Seja livre, seja guardado pelo Espírito do Senhor. Seja guardado pelo Espírito do Senhor. Seja guardado pelo Espírito do Senhor. Permaneçam aqui comigo. Obrigado, Senhor. Sejam curados, sejam sarados, sinta a cura. Eu ministro a unção do Espírito sobre vocês. Que o acesso de Deus sobre vós seja desbloqueado. Eu quero ser um profeta para dizer que a partir de hoje você sentirá uma presença de Deus como você nunca sentiu. A partir de hoje você vai saber o que é dormir. A partir de hoje você vai saber o que é nunca mais ouvir vultos, ver vozes, olhar no olho da tua mulher com dignidade, com
Eu os abençoo com a bênção de Deus de Abraão. Que o gozo, a paz e a justiça se derrame sobre nós. Vamos aplaudir ao Senhor.